Meu nome é José Davi Kandelman. Comecei a minha vida profissional como ginecologista, obstetra, né? Mesmo porque a mastologia é um ramo da ginecologia, ela não é uma especialidade, apesar de ter o título de especialista, ela faz parte da ginecologia, que é a grande especialidade. No decorrer do tempo, eu tinha lá uma queda, fui convidado para aprender a fazer biópsia de mama, acabei tendo que fazer um curso de radiologia de mama. Isso levou a criação de um título de especialista no Colégio Brasileiro de Radiologia na área de mamografia. Eu fui da primeira turma que fez esse exame e há aproximadamente 30 anos atrás eu fui convidado para montar o serviço de biópsia no Laboratório Cura. No começo existiam poucos laboratórios que faziam esse tipo de procedimento, o Cura foi um deles. E num determinado momento da minha vida a gente descobriu que naquela ocasião eu tinha mais ou menos 10 mil mamotomias feitas e eu era o médico que mais mamotomia tinha feito na América Latina. Isso contado pela empresa que fez a contagem por computador dos equipamentos que a gente tinha no Cura. Minha tese de doutorado foi em biópsia de mama e de lá para cá vários laboratórios fazem o procedimento, mas eu já devo estar lá pelas 12 mil mamotomias feitas. Falando em termos de tratamento do câncer de mama, você basicamente tem 4 formas de tratamento, que são a cirurgia, a radioterapia, os tratamentos quimioterápicos, se você considerar junto os tratamentos imunoterápicos, que são mais recentes, e a hormonioterapia. A gente chama de hormonioterapia, mas na realidade é anti-hormonioterapia. Então, basicamente, isso cobre o tratamento do câncer de mama. Tem algumas novidades em andamento, mas ainda não estão validadas pela Anvisa, tá certo? Eu até recebi aí um equipamento que congela o tumor, né? E parece que tem alguns bons resultados fora do Brasil, não é para todo tipo de câncer, mas está perto de ser aprovado pela Anvisa. A vantagem desse procedimento é que ele é um procedimento basicamente ambulatorial, dá para fazer até dentro do laboratório no futuro, se a gente tiver uma salinha adequada para fazer isso. Tem algumas novidades na área de radioterapia também, que a gente tem aqui em São Paulo, em alguns hospitais, um equipamento chamado Intrabim, que antigamente, para você fazer radioterapia intraoperatória dose única, em vez do paciente fazer de 16 a 28 sessões de radioterapia, ele pode fazer dose única na sala de cirurgia. Antigamente, para fazer isso, tinha que ter um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia dentro da radioterapia, um equipamento grande que ocupava uma sala inteira. Hoje em dia isso foi transformado por um equipamento que é basicamente do tamanho de um raio-x portátil, rodinha, leva para qualquer sala de cirurgia. Você termina a cirurgia, depois você faz uma radioterapia dose única na região do tumor e o paciente está encerrado. Também tem seus protocolos, não é para qualquer tipo de câncer. Não é para qualquer idade do paciente, tem seus protocolos, mas é um procedimento que existe. A mastologia é uma especialidade que ela apesar dela ser altamente tecnológica, ela tem muita tecnologia envolvida, ela é uma especialidade que para o paciente a gente consegue um tratamento relativamente rápido, tranquilo, dificilmente o paciente passa de 24 horas de internação.
em geral, é tudo muito bom. Não dá para a gente esquecer uma coisa importante que a gente não falou até agora, que desde 2021 a Organização Mundial de Saúde fez a sua estatística do câncer do ano de 2021 e desde 2021 o câncer de mama passou a ser o primeiro câncer da população mundial. Antes era o de pulmão. Mama era o segundo, era o primeiro da mulher, mas o segundo da população como um todo. Hoje mama é o primeiro da população como um todo, jogou o pulmão para segundo lugar. E é o câncer que mais mata, não pela agressividade, mas sim pela incidência. Você tem os testes genéticos, estamos falando de tratamento, então a gente tem que falar de teste genético, tá certo? Então a gente sabe que a maior parte dos tumores não são provocados por uma mutação genética. Não é exatamente isso. Mas existe uma incidência, às vezes, naquela família, uma incidência maior de casos de câncer de mama, mas aí o paciente vai fazer um exame, um teste genético, e ele não tem mutação. Aí todo mundo pergunta, mas por que não tem mutação, mas tem um monte de casos de câncer naquela família? Isso daí, basicamente, é a nossa ignorância. Nós ainda não temos o genoma inteiro mapeado, tá certo? Então, vou fazer um exemplozinho simples. Um gene mutado consegue te dar um câncer, mas a interação de pequenos fragmentos de gene que a gente ainda não conhece, atuando em conjunto, podem te predispor a ter um câncer. Então é isso que a gente ainda, todo ano, existe um banco de dados mundial que vão sendo acumulados conhecimentos genéticos, e no futuro pode ser que novos bandidos apareçam. E o que vai explicar porque numa determinada família tem um monte de casos de câncer, mas não tem mutação. Mas a mutação, ela é um exame basicamente hoje em dia nos Estados Unidos, é feito em todo o mundo, mas eles são mais ricos do que nós brasileiros, tá certo? Aqui a gente faz em alguns pacientes. O exame hoje ele é muito mais barato do que ele era no passado, qualquer pessoa consegue fazer. E ele identifica mutações genéticas, tá certo? Então, se o paciente tem uma mutação genética, por exemplo, ele pode ser candidato a tirar as duas mamas, ou pode ser candidato a tirar os 2 ovários, o que vai mudar o futuro dele em termos de prevenção dele ter um câncer ou não ter um câncer, tá certo? Ou se ele tiver um câncer na mama direita, por exemplo, e ele é mutado, aí você vai propor para ele tirar as 2 mamas naquele momento da cirurgia. Se bem que o ovário é mais importante do que a mama, porque a mama é um câncer frequente, mas ele não é mortal. O ovário é um câncer mortal, tá certo? Então a gente tem que tomar muito mais cuidado com o ovário do que com a mama. E a mama é fácil de prevenir e o ovário é quase impossível de prevenir. Isso daí em relação ao teste genômico, ao teste genético. Aí tem o teste genômico, que é um avanço que a gente tem na medicina. O teste genômico é feito em determinados pacientes, onde o tipo de tumor dele, você entende que talvez ele não precise fazer quimioterapia. Entendeu? Ele possa só resolver o problema com hormonioterapia, que é muito menos agressivo. Então você faz o teste genômico no tumor e se der um determinado índice, esse paciente, o teste serve para tirar o paciente do tratamento quimioterápico. A cada dia que passa, elas estão cada vez mais incorporadas no tratamento do câncer. A radioterapia é uma coisa importante de a gente entender. A radioterapia é a continuação da cirurgia. Cirurgia e radioterapia são tratamentos locais. Quimioterapia e hormonioterapia são tratamentos sistêmicos, tratamentos do corpo inteiro, certo? Então, se o problema é só local, você vai tratar o problema só localmente, cirurgia mais radioterapia. Qual é a ideia da radioterapia? A ideia é a seguinte: vamos imaginar um jardim problemático. Nesse jardim problemático nasce uma árvore podre, um câncer, tá certo? Mas se ela nasceu naquele terreno, é porque aquele terreno inteiro é ruim. Então, quando você tira a árvore podre, ou seja, o tumor, você irradia o resto daquele campo para
esterilizar o campo. Então, esse é o intuito da radioterapia. Mas a gente hoje tem, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, que todo mundo acha, virou até nome, né? A cirurgia Angelina Jolie. Vai lá e tira as 2 mamas e coloca 2 próteses de silicone e vai ficar lindo. Não é bem assim. Então, é uma cirurgia grande, o pós-operatório é complicado, existe a possibilidade do paciente perder um pedaço de pele porque pode ter necrose. Estamos falando não de pouca coisa, estamos falando de 15 a 20% dos pacientes. Quando fica bonito é tudo lindo, mas nem para todo mundo fica bonito, tá certo? E o mais importante é isso. A cirurgia, a adenectomia bilateral, a cirurgia Angelina Jolie, ou a mastectomia com retirada da glândula, colocação de 2 próteses, é uma cirurgia redutora de risco. Ela não é uma cirurgia eliminadora de risco. Por melhor que seja a técnica, você vai deixar de 5 a 7% de tecido mamário naquela casquinha de pele e mama que ficou, porque na realidade você não pode tirar tudo, senão a pele não aguenta, não tem vascularização. E tem vários trabalhos mostrando que tirar uma parte do tumor, tirar só o tumor, quer dizer, uma cirurgia parcial, uma quadrantectomia, uma septorectomia, mais radioterapia, tem melhores resultados futuros do que mastectomia sem radioterapia. Então a radioterapia é muito mais abrangente em termos de campo do que a própria cirurgia. Então, a melhor cirurgia para o tratamento do câncer de mama continua sendo a ressecção do tumor com uma margem de segurança, mais radioterapia. E para acompanhar o tratamento, você tem aí depois um controle do paciente que ele vai fazer. Se ele for fazer anti-hormônio, ele vai fazer um comprimido diário de 5 a 10 anos. A quimioterapia normalmente ele cuida em 3, 4 meses, 4 meses por aí, alguma coisa. A radioterapia demora um mês se ela for feita dose plena. E depois disso, o acompanhamento é laboratorial, basicamente laboratorial. O paciente vai, nos primeiros 5 anos, a gente recomenda que o paciente vá semestralmente ao consultório, e depois de 5 anos ele volta ao controle normal e anual. Mamografia, ultrassom, eventualmente, dependendo do caso, ressonância, tomografia, alguma coisa assim. Um PET-CT, então, o PET-CT é um exame que você tem 2 técnicas, a cintilografia junto com a tomografia. A tomografia dá a localização, a cintilografia brilha onde tiver aumento de metabolismo. Você juntar os 2, vira um exame de imagem mostrando onde brilha mais. O PET-CT oncológico, ele é realizado em todos os pacientes que você suspeita que tem uma metástase, que o câncer se espalhou fora da região, ou ele é realizado com uma certa frequência como um único teste de estadiamento. Rastreamento é aquele paciente que está fazendo exames laboratoriais de rotina. Exemplo, mamografia com ultrassom todo ano. Isso é rastreamento. Estadiamento é o paciente já está com o câncer diagnosticado e você vai saber qual é a extensão desse tumor, certo? Qual é a extensão? Então, o PET-CT, em um único exame, você consegue fazer uma avaliação de corpo inteiro no paciente para saber a extensão do tumor. Então, quando o paciente está com câncer, você fez uma biópsia, diagnosticou o câncer, o próximo passo é estadiar. Você pode estadiar ele fazendo vários exames, tomografia, ressonância, raio-x disso, raio-x daquilo e tal, ou você pode fazer um único exame, que é o PET-CT, que vai estadiar do mesmo jeito. Já o PET-CT pós-estadiamento, ele já vai virar um exame nem é de rastreamento, mas de diagnóstico de eventualmente que o câncer se espalhou para outros órgãos, né? Na suspeita de metástase.
Muito bem, falando dos exames relacionados à mama, no geral, né? A gente tem basicamente 3 exames para você rastrear ou para você diagnosticar a mama, tá certo? A mama. Nós não estamos falando do corpo inteiro, estamos falando agora só da mama. A mamografia, a ultrassonografia e a ressonância. Certo? São os 3 exames básicos que se fazem na mamografia. Todo mundo acha que a ressonância é o exame mais brilhante. Não é verdade. O exame mais brilhante para você diagnosticar continua sendo a mamografia. A mamografia não perdeu sua majestade. Por que ela não perdeu sua majestade? Porque é o único dos 3 exames que vê com muita tranquilidade as microcalcificações. A microcalcificação é uma lesão radiológica que você enxerga basicamente na mamografia. Os outros 2 exames, nem ultrassom, nem a ressonância, identificam microcalcificação de forma adequada. E a microcalcificação, ela, na maior parte das vezes, ela é um estágio pré-nódulo. Então, um estágio inicial do câncer de mama. Dos 3 exames, o único que estatisticamente e em estudos científicos comprovou que diminuiu a mortalidade do câncer de mama foi a mamografia. A mamografia isoladamente diagnostica 90% dos tumores. A ultrassonografia isoladamente diagnostica 50%. E a ressonância isoladamente diagnostica 70%. Você mamografia mais ultrassom juntos diagnosticam 98% dos tumores. 95% dos tumores, desculpe. Mamografia e ultrassom juntos constituem um melhor custo-benefício, porque são exames fáceis e de custo baixo e 95% de diagnóstico. Se você colocar a ressonância no bolo, os 3 juntos, dá 98% de diagnóstico. Em 2% dos casos, o tumor ou ele é menor do que o limite do equipamento para captar, então normalmente esses equipamentos nos dias de hoje, que estão muito mais modernos, eles começam a pegar de 3 milímetros em diante, então vai ser um tumor de 2 e 1, não vai pegar. Ou então o tumor é pouco fotogênico. O carcinoma lobular é um tipo de tumor pouco fotogênico. Ele aparece mal nos exames de imagem. Às vezes o paciente palpa o exame antes de aparecer num exame de imagem. Os 3 juntos vão te dar um quadro mais adequado do exame. E é basicamente isso. Esses são os exames mais importantes para o diagnóstico do câncer de mama. Qual é a importância de você fazer exames preventivos? É total. A gente falou que o câncer de mama é o primeiro câncer da população. E em todo lugar você vê, as pessoas perguntam, gente, como que eu posso não morrer de câncer? Fácil. Faça o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele é a chave para a pessoa não morrer de câncer, tá certo? É a chave. Isso vale para qualquer tipo de câncer. A mamografia é um exame que, feito anualmente, dificilmente ele precisa ter um câncer muito agressivo para que isso aconteça. Então, todo ano, mas a gente tem, as mulheres têm que entender que todo dia é Outubro Rosa. Não pode lembrar da mama só em outubro, tem que lembrar da mama todo dia.